Meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 22 de maio. Queda acentuada aí do Ibovespa, 1,38%, acentuada aí com a queda acima de 1%, fechando abaixo de níveis importantes. Tem um aspecto aí mais negativo para o pregão de hoje, vou abordar isso. Vou abordar, falar sobre o mini índice, o mini dólar, fechou em alta em 0,57, na verdade fechou não, tá cotando ainda. Petrobras conseguiu fechar no positivo, 1,36, Vale, vou comentar a queda, vou falar sobre KPL3, VEG3, CPLS6, CRFB3, BIF3, BBDC4, PK3, PRIO3, SUSB3. Então, vamos até o final aqui dessa análise. No decorrer dela, se ela for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha. Vai ser muito útil aqui para a gente. Além disso, se você quiser comentar aqui algo a respeito dessa análise de fechamento, ou mesmo solicitar uma análise para o próximo pregão, agradeço demais também por sua participação aqui dentro. Vou rodar a vinheta e na sequência a gente começa com a análise aí do Ibovespa. Então vamos lá, meus amigos. Queda de 1,38%, fechamento abaixo dessa região em azul que eu venho traçando aí já faz um tempinho. Algo negativo, detona esse movimento aqui de subida, volta para baixo de níveis suportes anteriores, para baixo dessa região aqui. Então não é algo legal. Então, de maneira geral, a gente cria o Ibov com esse fechamento, gera um viés de baixa, apontando para os seus próximos níveis de suporte. Para reverter essa expectativa, o índice teria que retornar para cima da máxima do pregão de hoje, para cima das médias. É o que geraria uma nova expectativa de subida rumo a essa barreira aqui vermelha, onde o Ibov respeitou a região dos 109 e 125 até os 130 mil pontos. Seria importante passar em cima desse patamar aqui para justamente, pelo gráfico mensal aqui à minha esquerda, superar a máxima do mês passado e, consequentemente, gerar um fundo ascendente. Ainda não gerou. Esse fechamento aqui embaixo, enquanto não tiver esse retorno para cima dessa região novamente, principalmente superar essa máxima aqui, fica com a expectativa mais de caminhar para essa região e também até mesmo mais abaixo do que isso, região de 123 a 122 mil pontos. Seguindo aqui para o mini índice, no dia de hoje nós estamos vendo aqui essa queda acentuada de 1,6%, acelerou o movimento de baixo, médias mais alinhadas aqui para baixo, na verdade deixa eu só tirar a questão do ajuste aqui, médias voltando a ficar ali, ó, quase tendo cruzamento aqui das médias para baixo, então algo mais negativo apontando para baixo, gráfico de 120 minutos, dá para perceber que veio caindo de forma fraca, sem conseguir voltar para cima da média, acelerou nas primeiras 2 horas de pregão, apoiando muito mais buscar operações na ponta vendedora, ou seja, enquanto não gerasse alguma sinalização de alta, correções focando mais em venda. Vai ficando um pouquinho mais prolongado o movimento de baixa, dando um zoom menos, tentando identificar os próximos níveis de suporte, primeiramente ali na faixa dos 125.890 e abaixo disso por volta dos 125.260, os mais relevantes para esta periodicidade, tá? Para esse gráfico aqui de 120 minutos. Então, caso aconteça alguma estilingada para cá, geração de fundo no gráfico 60 ou 30 minutos, ou mesmo mais aqui para baixo o sinal de fundo também nessas duas periodicidades que eu já comentei, aí sim apoia um pouco mais buscar operações na ponta compradora. Ou se abrir subindo, gerando sinal de fundo aqui também, daria para buscar justamente operações de compra, tentando pegar um movimento de subida, um pedaço de um movimento de subida, aqui para buscar essa média móvel. Não estou dizendo que vai buscar a média, mas seria uma das alternativas de buscar a entrada através, por exemplo, de pegar um gráfico de 5 minutos aqui, ó, através, por exemplo, de abrir subindo, rompe esses dois topos anteriores e passa a proporcionar a sinalização de alta, pelo menos acima desses topos anteriores, principalmente acima desse aqui, ó. Fundo ascendente acima desse patamar, pivô de alta, chamaria um pouquinho mais atenção aí para cima do 126.345. Enquanto estiver gerando isso aqui, ó, sinalizações de baixa mais próximo ali da média, esse é um dos pontos, né, de possibilidade de entrada. Fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar apresentando a confirmação do fundo
que foi uma sinalização já de engolfo de alta do pregão de ontem. Hoje supera essas máximas, está vindo para fechar acima dos 144, até falei hoje no Morning Call, fechamento acima desse patamar seria algo mais interessante, está acontecendo isso, o contexto ainda é de alta para o dólar está dentro dessa estrutura de alta, assim como o Ibovespa está dentro de um contexto, está dentro aqui de um contexto de baixa, que é essa estrutura aqui de baixo, o contexto. Então, enquanto não quebrar esse movimento aqui, a gente está dentro de um contexto mais de baixa ainda para o índice Bovespa, apesar de ter, quando fez esse movimento aqui para cima, trouxe um viés de baixa dentro de um contexto, desculpe, um viés de alta dentro de um contexto de baixa. E agora ficou de novo alinhado no sentido de contexto, mais o viés aqui de baixa. O dólar voltou a também ficar alinhado aqui com o contexto de alta, com a tendência de alta de curto prazo e essa sinalização de fundo a favor dessa tendência. Desafio imediato para o dólar na faixa dos 173 e depois disso em torno de 218, os principais níveis de resistência que eu identifico. Num gráfico de menor velocidade para buscar operações de day trade, sinalização de fundo no G60, vou pegar aqui o gráfico 60 minutos, ó. Abriu subindo, dá para ficar focado em compra, desde que gere sinalizações de alta, fundo ascendente ou pivô de alta, principalmente fundo ascendente acima dos 157,5. Se abrir caindo, olharei para venda com bastante critério aqui, restrição, olhando um pouquinho mais para se gerar sinal de baixa abaixo do patamar de 148,5. Abriu caindo, bateu nessa região, começou a gerar sinal de alta, foca de novo em buscar mais operações na ponta compradora, na minha opinião, porque fez um movimento longo de subida. Desde essa máxima aqui, tudo isso aqui vai sendo um pouquinho mais correção. Então pode ser uma correção aqui em duas etapas para ter um movimento ainda para cima aí no dólar. Indo para as ações, a PTR4 no pregão de hoje fechou em alta de 1,36%, gerou um sinal de fundo, bateu a mínima ali nos 36,40, não chegou ainda na região dos R$36, sinal de alta contra o viés de baixa. Então, se alguém abriu compra no papel, coloca o stop abaixo da mínima do pregão desta quarta-feira, tentando pegar algo aqui para cima e avaliando ali se chegar aqui nessa média e gerar sinalização de topo descendente, eu pularia fora da posição comprada no ativo. Abrir compra aqui só se for com menos capital, na minha opinião, em cima de PETR4. Tá? Eu ficaria mais interessado se o papel não ganhar força para cima, proporcionar algum sinal de topo aí nos próximos pregões, aí sim interessaria um pouquinho mais para buscar a operação de venda a favor do viés de baixa, a favor do movimento de baixa do gráfico semanal para baixo, inclusive da média móvel exponencial de 10 períodos. Na Vale 3, o ativo fechou hoje com queda de 0,79%, vindo a oscilar abaixo do candle forte de alta que consegue fechar aí acima dessa resistência, um primeiro sinal negativo, mas o sinal que gera um enfraquecimento um pouco maior da tendência atual de alta de curto prazo para Vale 3 seria um retorno do preço abaixo de 64, 67. Quem está comprado no ativo e quer manter enquanto estiver dentro de um contexto de alta no gráfico diário, stop abaixo de 63,46. Quem está de fora pensando em abrir compra, aguardaria um sinal de fundo aqui nessa região de suporte, desde a média até essa região dos 64,60, 64,67, enfim, veio aqui, bateu aqui, gerou sinal de alta, aí sim eu olharia para a compra de swing trade nessa ação, tentando pegar um movimento de subida para a região ali na faixa dos 68,50 a 69 reais. Depois disso eu vou falar aqui de KEPL3, recomendação de swing trade. O Kaique acionou a saída aqui do papel, bateu no stop no pregão de hoje. Essa oposição, deixa eu pegar aqui o resultado que está registrado aqui na planilha de controle. O resultado foi de perda de 2,05% na operação e para o capital total houve uma redução de 0,5% nessa operação de compra da KEPL3 que o Kaique tinha recomendado no pregão de ontem. VEG3, outra recomendação que o Kaique fez aqui, tá uma posição comprada que fechou abaixo da média, não fechou legal não, né? Era para vir para romper isso aqui depois desse sinal de alta, não fez isso, fechou abaixo da média, perda dessa mínima aqui vai aumentar a chance de caminhar para um ponto de stop que está devidamente cadastrado lá e comentado na recomendação, está lá definido na recomendação, é só acessar no aplicativo DV Invest, todos os dados do ponto de stop, de objetivo, o risco da operação para essa VEG3. E CPLE6, depois de um belo sinal de fundo aqui no pregão de ontem, não confirmou, não gerou esse rompimento aqui, voltou forte para baixo, e esse fechamento aqui em queda, deixa eu só botar o ajuste de novo aqui, esse fechamento em queda de 2,07% aumentou a probabilidade de reverter esse sinal de alta e, consequentemente, cria uma expectativa de poder
caminhar aqui mais para baixo. Mas enfim, ficar de olho aí no próximo pregão, que ela pode já tá, fechou próximo da região aí de stop, que foi definida aí pelo Kaique na parte aí de swing trade. Destaques aqui do dia, aí quando eu falo destaques do dia, pode ser até que mudou um pouco esse destaque, tá? Porque o leilão jogou aqui para baixo a Carrefour. Tava ali Carrefour, TIM, Carrefour tava 2,06 de alta quando eu olhei no leilão de fechamento. Saiu do leilão aqui, deu uma puxada para baixo no gráfico de 1 minuto, ó, tá vendo? Tava lá em cima e simplesmente o leilão jogou aqui para baixo. Então provavelmente não foi ativo de maior alta do dia, mas quando eu fui selecionar aqui para colocar na análise, eu pego sempre o que subiu mais dentro do Ibovespa e o que subiu menos, ou seja, que subiu menos não, que caiu mais no Ibovespa, dentro do índice Ibovespa. E nesse caso aqui foi BIF3. Então vou começar com o Carrefour. Qual a tendência de Carrefour nesse momento pelo gráfico diário? É de baixa. Como é que ela está subindo aqui? De maneira fraca, apesar da alta de maneira fraca. Inclusive, no leilão, deixou o papel fechar abaixo aí da média móvel exponencial de 10 períodos, que é um nível de resistência, em conjunto com essa mínima aqui, toda essa região aqui é resistência. Ou seja, dos R$ 11 arredondando 10,98 até um patamar ali em torno de 11,15 é uma região de resistência para esse ativo. A tendência de baixa ela muda no Carrefour se essa ação superar essa máxima, aí muda a tendência. Quebra a estrutura de baixa e abre possibilidade muito mais para buscar operações de compra. Mas enquanto isso não acontecer e se ela proporcionar sinal de baixa nos próximos pregões para baixo dessa região de 11,15, eu ficaria mais interessado em buscar venda de swing trade em cima desse ativo. Tá? Então ainda ficaria mais focado em buscar a operação de venda devido ao contexto atual de baixa de Carrefour, apesar de não ter fechado em queda, ter fechado em alta de 1,21% no pregão de hoje. BIF3 que tinha fechado muito bem nesse pregão aqui, tinha até respondido a uma pergunta no meu perfil no Instagram no final de semana sobre bife, né? Então, se bife era uma boa, tal, eu tinha falado, cara, eu prefiro ações dentro desse setor, eu prefiro JBS, depois Marfrig, até Brasil Foods do que bife. Bife eu acho a mais, vamos dizer assim, graficamente falando, pensando num prazo maior, é a mais feinha. No entanto, como ela gerou esse forte movimento de subida, o que, que eu ficaria de olho? Até fiz análise dela na semana passado, ou foi a 2 pregões, quando ela fechou aqui, ó. Quando fechou esse candle de alta aqui, foi um dos ativos que foi destaque. De aguardar um fundo aqui ascendente, uma correçãozinha, gerar um fundo ascendente, um pivô de alta, isso chamaria atenção, mas olha só, começou muito forte para baixo, ainda perdendo a mínima de um grande candle de alta que gerou pivô de alta. Não foi algo legal. Então, para gerar compra de imediato nesse ativo, teria que patinar aqui para cair e gerar algum sinal de alta aqui para abrir uma compra de fundo ascendente, se sustentando em cima dessa região aqui, ó, que foi um fundo ali para trás, aqui foi topo e pode virar um fundo novamente. A perda da mínima do pregão de hoje, localizada em 6,27, aumenta a probabilidade de queda para BIF3. Então, mais uma vez, no processo de correção de queda dos ativos dentro desse setor, JBS, Marfrig, Brasil Foods ou BIF, eu prefiro olhar para esses outros ativos do que BIF para planejar alguma compra, monitorando algum teste de nível de suporte, algum sinal de alta pelo gráfico diário. Lembrando sempre de deixa seu like aí se essa análise for útil para você de alguma forma. Bradesco, BBDC4, ativo dentro de uma tendência de baixa. Aqui está, topos e fundos descendentes, bem definidos, fraqueza para subir, não volta para cima da média, mais um pivô de baixo, probabilidade maior de seguir seu caminho aí de baixo. Fazendo a projeção mais curta possível aqui para esse papel, um dos pontos de projeção de baixo, R$ 12,96, a primeira projeção de queda. Fazendo a projeção aqui em cima do pivô mais clássico que ela fez aqui no gráfico diário, e fazendo a projeção alternada, temos a projeção em 12,95. Fazendo a projeção clássica aqui, 12,65. Então, de 12,95 a 12,65 é a região aqui de projeções, de duas projeções, seja alternada ou a clássica, e que essas projeções aqui, ó, se olhar aqui para trás, vai coincidir os 12,65 com essa região de fundo anterior. Então, é um patamar aí, desde os 12,95 até 12,90 até 12,65, uma possível zona de suporte, apontando mais para baixo, para mudar essa expectativa mais baixista nesse momento de BBDC4, eu aguardaria pelo menos esse papel voltar aqui para cima dessa máxima aqui, superar essa máxima aqui e passar a proporcionar sinal de alta acima dos 13,51 para
planejar alguma compra aí nesta ação. Pecar 3 está aqui enrolada, subiu muito forte, já gerou uma sinalização de subida, não subiu forte, aí já começou um movimento de baixa mais forte, ainda não encaixando compra em cima desse ativo. E para quem está comprado, veio aqui para baixo dessa região, possibilidade de saída de uma posição comprada após não ter andado o movimento aqui de subida. Volta a ficar, de repente, para arriscar alguma compra no rompimento desse topo aqui, que seria praticamente uma sinalização de fundo lá no gráfico semanal. Ideal após mais alguns pregões aqui, depois faz um rompimento dessa máxima, alternativa de buscar alguma entrada de compra de swing trade nesta ação. A Prio 3, tendênciazinha de baixa no gráfico diário, ó, topos e fundos descendentes. Como é que ela muda essa tendência de curto prazo? Se ela superar essa região aqui, ó. Se ocorrer um movimento de alta do preço, superar os 48 e 45, significa dizer que teremos um rastro no gráfico de força por passos compradores e, consequentemente, apoiando operações de compra aí, de teste de nível de suporte, fundo ascendente, pivô de alta e outras formas de buscar a entrada a favor de uma nova tendência de alta no papel. Mas nesse momento a tendência é de baixa e a probabilidade maior de buscar seus próximos níveis de suporte. O primeiro nível de suporte em torno dos 43 e 35 e outra região mais importante que é onde tem mais testes aqui é na faixa dos R$ 42,05. Então os próximos níveis de suporte estão aqui e tem um aqui um pouquinho mais abaixo ali, mais se aproximando ali dos R$ 41,00, sendo mais exato, em torno de R$ 41,37. Então, ativo que não me despertaria interesse para operações de compra nesse momento, falando de curto prazo. E SUSB3 é outro ativo também que vem dentro da tendência de baixa, né? Fez isso aqui, subiu fraco, pancada para baixo, força para cair, fraqueza para subir, novamente sinalização para baixo, tendência forte de baixo nesse papel, segue aí devidamente alinhada para baixo, pegando aqui uma projeção mais curta, espelhamento dessa correção. A gente está falando ali numa projeção na faixa dos R$ 46,99, uma expectativa de poder buscar esse nível aqui de preço, a SUSB3. E olhando para um prazo maior, deixar até nessa tela aqui, pelo gráfico semanal, nesse ativo, a gente dá para perceber o que nós temos um suporte aqui nessa região de fundo do gráfico semanal, ou seja, um patamar de 47,85 até uma região aqui na casa dos 46,56. Então essa região é que pode, junto com esse topo anterior, junto com esse aqui, que pode favorecer algum repique de alta neste ativo. O que a gente teria que aguardar no gráfico diário? Se fosse para arriscar alguma compra contra a tendência naquela faixa de preço, superação da máxima do que no anterior no gráfico diário, tentando pegar um movimento de subida para o fechamento desse gap e para o teste da média móvel exponencial de 10 períodos, sabendo que é uma operação contra a tendência de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado. Lembrando até que SUSB3 aqui, ó, ela anulou até a tendência de alta de curto para médio prazo do gráfico semanal. Então, assim, o cenário não está legal nem para curto, nem para muito para médio prazo em relação a esse ativo. É isso, um grande abraço, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Te vejo novamente aí na próxima análise de fechamento do pregão e lembre-se de não só dar o like, compartilhar esse vídeo aí se ele for útil para você de alguma forma em termos de aprendizado ou leitura aqui do mercado. Até mais.